Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ismar Frango. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre visualização da informação. É um tópico bastante importante e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das coisas que a gente vem fazendo. Vamos lá? Vem comigo. É importante a gente ressaltar que desde o início da humanidade, a gente sempre se preocupou em ter ferramentas e estratégias para visualizar histórias, visualizar coisas, visualizar pessoas, visualizar o que acontecia à nossa volta, o que na verdade é informação. Desde os tempos pré-históricos, ou então nas civilizações egípcias, ou na civilização grega, por exemplo, o uso de desenhos, de figuras, de formas pictóricas para descrever narrativas é bastante conhecido de todo mundo. Mas é importante que saibamos que há outros tipos de informação que já há bastante tempo são necessárias de serem visualizadas. Por exemplo, mapas. Esse é um mapa de 6000 a.C., possivelmente é o mapa mais antigo que se tem notícia. Ele foi encontrado em um sítio arqueológico perto da cidade de Ankara, na Turquia. Ou então, números. Esse é um dispositivo matemático de uma civilização pré-incaica lá do Peru, né, o famoso quipu. E em cada cordinha desse quipu tem um mecanismo de visualização de quantidades daquela tribo, quantidade de sacas de algum tipo de alimento, quantidade de pessoas, e tem toda uma representação para dezenas, para centenas, nos nós que estão em cada uma dessas cordas aí do quipu. É uma estratégia de visualizar números. Fato é que, com a evolução da humanidade, com a evolução da escrita, da imprensa e dos livros, muito se evoluiu também nos mecanismos de visualização da informação. A gente tem alguns registros, por exemplo, do século XVIII, da famosa enciclopédia aí que está associada aos movimentos de Revolução Francesa, a famosa enciclopédia do Diderot e do D'Alembert. Se vocês olharem, por exemplo, esse aqui é o índice da tal enciclopédia, e ele é organizado como se fosse uma taxonomia. Não é? Então você já tem uma organização hierárquica de informação. É uma visualização bastante simples, mas é um tipo de visualização de informação. Um outro exemplo de tentativa de utilização de uma estratégia de visualização, também no mesmo período, é do Jacques Barbeau-Dubourg, que é uma tabela cronológica, né? É uma timeline, basicamente. Notem que estamos falando de uma época em que os recursos gráficos são completamente limitados. A gente está falando do século XVIII. Boa parte da representação era basicamente textual. Mas as coisas vão evoluindo, obviamente, com o tempo. A gente veio, por exemplo, também numa linha de uma timeline do Joseph Priestley, em que ele mostra uma timeline com intervalos. Então, ele usa uma visualização de intervalos, mostrando grandes nomes da filosofia e da história humana. E os intervalos eram correspondentes aos períodos de vida dessas pessoas. Ainda século XVIII, isso. E esse mesmo autor ele tentou fazer uma representação dos fatos históricos, também usando esse conceito de uma timeline. Parece um pouco confuso, mas era o que se podia, era o que se alcançava naquele momento. Com a evolução das técnicas gráficas, ainda manuais, obviamente, né, mas aqui a gente está falando das técnicas de reprodução, né, a imprensa estava, né, dando seus primeiros passos nesse momento. A gente tem as propostas de gráficos do William Playfair, que também do século XVIII, mas ele traz alguns gráficos um pouco mais próximos daquilo que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, esse gráfico é um gráfico de linhas, não é, que mostra balança comercial. Né? Olha que interessante, em relação à Inglaterra. Então a gente tem uma linha que representa as exportações, outra representa as importações. E é uma representação bastante clara, porque você nota exatamente qual que foi o turning point, qual que foi a partir de que ponto, a partir de que ano as importações passaram a ser menores que as exportações. Ou seja, uma balança comercial positiva para a Inglaterra, já que o Playfair era inglês.
Então, esse é um gráfico temporal, é um gráfico de linhas, e a representação está bastante clara aí nesse gráfico. O Playfair também foi um dos primeiros caras a propor esse gráfico que também é conhecido de todo bom usuário Excel, que é o gráfico de barras, não é? E notem que é bastante próximo, obviamente é feito à mão, mas é bastante próximo daquilo que a gente faz hoje em planilhas de cálculo, né? E o mesmo William Playfair pode ter sido o primeiro a propor o famigerado gráfico de setores, que aqui no Brasil a gente conhece com o nome de gráfico de pizza, não é? Em inglês é pie chart, mas esse é um dos primeiros registros de um gráfico como esse, um gráfico de setores. O Charles Minard, que era francês, ele também tem uma representação bastante interessante. Notem que a gente já está no século XIX, então a evolução dos mecanismos de representação é bastante notável. Então, Charles Minard usou um gráfico bastante complexo para mostrar a movimentação das tropas do Napoleão. Então, cada elemento desse gráfico tem uma representação, ele quer representar algum tipo de informação, né? Por exemplo, a gente vê em laranja o tamanho das tropas de Napoleão caminhando em direção a Moscou. E sabemos que foi justamente em Moscou em que foi na tentativa de invasão da Rússia que, né, o Napoleão ele, né, perdeu boa parte dos seus homens. E aí em negro, né, em preto está a volta, né, do exército. Daí se nota a quantidade de pessoas que morreram nessa jornada. Embaixo tem uma indicação de tempo e tem uma indicação também das temperaturas. Se vocês puderem olhar aí mais proximamente, dar um zoom nesse pedaço, isso mostra bastante coisas, ou seja, quanto tempo durou essa jornada, quantas pessoas foram perdidas da Armada Francesa, quais foram as temperaturas em cada momento, e a gente, se você olhar bem esse gráfico, você nota que foram as baixas temperaturas, existe uma coincidência entre as baixas temperaturas e as maiores baixas de mortes na Armada Francesa, e esse gráfico ele cumpre exatamente o maior dos propósitos da visualização da informação, que é representar de maneira clara para quem observa um gráfico, um conjunto de dados que devem ser compreendidos de alguma forma, não é? Tem alguns casos bem interessantes, né? Antes da gente chegar nos dias de hoje e falar de algumas coisinhas mais técnicas, sobre como é que uma boa visualização pode ajudar na tomada de decisões. Tem um caso bem claro aí de 1854, que foi justamente uma época da epidemia de cólera em Londres. Não se tinha muita certeza do que causava a cólera, né, naquele momento. E esses dois autores, o Edmund Cooper e o Jon Snow, não é do Game of Thrones, tá? Mas esses dois caras, o que eles fizeram? Eles mapearam em um bairro de Londres onde é que estavam ocorrendo casos de cólera. Cada um desses quadradinhos pretos aí é um caso de cólera registrado em um determinado endereço. E uma coisa bastante interessante é que, ao fazer esse mapeamento geográfico dos casos de cólera, eles identificaram que o maior número de casos de cólera estava próximo a um registro de água. E foi então estabelecendo essa correlação, que só foi possível graças à visualização da informação, que eles contataram as autoridades e houve um estalo. Puxa, pode ser que a água tenha alguma coisa a ver com o vibirião da cólera, não é? E tanto que fecharam registros de água e em poucos dias os casos de cólera daquele pedaço ali de Londres diminuíram. Então é um bom exemplo de como uma boa visualização da informação ajuda os tomadores de decisão, né? Tem um outro exemplo muito bacana também da Florence Nightingale. Ela é mais conhecida por ser a pioneira da área de enfermagem, ela foi uma das primeiras a lutar pelas boas práticas que até hoje são utilizadas na área da enfermagem. E, bom, estamos gravando esse vídeo em maio de 2020, para vocês que estão vendo aí no futuro. Estamos no meio da epidemia da Covid-19. Espero que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, essa epidemia já tenha passado. Mas o nome da Florence Nightingale tem sido bastante falado aqui recentemente, justamente por conta do papel dela na enfermagem. E uma das coisas que ela fez bastante interessante foi propor esse gráfico que vocês veem aí.
É um gráfico que a gente vai aprender a chamá-lo de Sunburst, mas na verdade o que ela fez foi durante a Guerra da Crimeia, uma guerra em que a Inglaterra estava envolvida e havia um número muito grande de soldados ingleses mortos. E na verdade, levantando os dados, a Florence identificou que boa parte dessas mortes eram mortes evitáveis, porque eram mortes relacionadas às más condições sanitárias dos hospitais de campanha na época. Então ela fez o acompanhamento mês a mês. Então você vê um gráfico que a gente chama de diagrama de área polar, também conhecido como Sunburst, como eu falei. Então fez um mapeamento radial mês a mês, e aí em azul clarinho, como vocês podem ver aí no vídeo, são essas mortes de causas evitáveis. As que estão em rosa são as mortes em batalha, as que estão em cinza são mortes por outras razões, mas a maioria expressiva dessas mortes eram de mortes evitáveis. E dizem os fatos que a Florence levou esse gráfico ao conhecimento do Império Britânico na época, e foi a partir daí que o Império realmente se convenceu que deveria investir em melhores condições sanitárias para os hospitais. Bom, a gente fala bastante, né? A gente deu vários exemplos históricos, e na verdade todos esses exemplos históricos eles têm algo em comum, que é a necessidade de eu pegar um conjunto de dados, dados brutos, que vem de alguma fonte de dados, e transformá-los em informação, ou seja, colocar esses dados em um determinado contexto e exibi-los de maneira que sejam claramente visualizáveis para quem eu destino esse tipo de informação. A ideia é que, uma vez que uma pessoa tem acesso à informação, ela pode usar essa informação para construir a sua própria base de conhecimento. Daí a importância de uma boa visualização de informação. É importante também a gente saber que na área de ciência de dados, por exemplo, a visualização de informação ela complementa e muitas vezes ela pode ser a única saída para alguns tipos de conjuntos de dados, né, que chamamos de datasets, serem analisados. Existe esse caso, que é um caso bastante clássico, que chamamos de quarteto de Anscombe. Na verdade, o que é isso? São 4 datasets, né? São 4 conjuntos de dados. Cada um desses datasets tem um valor de x e um valor de y. Bom, pegando as medidas básicas da estatística descritiva, fazendo análise de dados simples, todos os 4 datasets têm a mesma média, têm o mesmo desvio padrão, têm a mesma correlação entre x e y e uma série de outras medidas da estatística descritiva. Bom, se todos eles têm essas medidas iguais, será que eu poderia dizer que os 4 datasets são iguais ou têm o mesmo comportamento? Bom, analisando unicamente essas medidas da estatística descritiva, sim, eles parecem ter o mesmo comportamento. Mas ao visualizar os dados, a gente vê que os dados têm comportamento completamente diferentes. Daí então a importância da gente poder visualizar os dados. Mas a gente fala assim, bom, é importante ter uma boa visualização, mas o que é uma boa visualização da informação? É uma boa pergunta também, não é? Não existe uma regra mágica, mas há alguns critérios que vale a pena a gente prestar atenção. Sempre que fizermos algum tipo de visualização, vale bastante a pena a gente se perguntar 5 coisinhas. Primeiro, a minha visualização ela indica claramente a natureza do relacionamento entre os dados? Segundo, ela está representando as quantidades presentes no meu dataset com precisão? Terceiro, é óbvio para as pessoas como é que elas devem usar aquela informação que ela está visualizando? Quarto, a minha visualização facilita a comparação das quantidades? E quinto, a minha visualização ela facilita a visualização da ordem dos valores? São 5 perguntas simples, mas são 5 perguntas muito importantes, né? Se você responder não a alguma delas, é sinal que talvez você tenha que rever a sua proposta de visualização. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos e, por que não, em alguns contra-exemplos também. Vamos lá. Um gráfico de barras bem simples, né, sobre venda de singles, né, na época que se vendia CDs ainda, né? Olhem acima, nós temos uma representação com gráfico de barras. Alguém achou bonito? Vamos fazer um gráfico de barras 3D? Não.
Use 3D somente se você tiver alguma dimensão de informação que justifique você estar usando 3D. Quais são os dados que nós temos? Nós temos o ano e nós temos a quantidade. Só isso. Nada além, ou seja, por ano eu vendi tanto. Não é? Para que então uma terceira dimensão? Essas visualizações em terceira dimensão, elas têm uma série de problemas, né? Apesar de algumas pessoas acharem que fica bonito, elegante, charmoso, não é nada disso. Na verdade, vejam, olha o gráfico acima. É bastante difícil, por conta da perspectiva, verificar quem vendeu mais, essa barra laranja ou a barra azul clara, né? É difícil, né? Assim, por conta da perspectiva, você não tem muita ideia. Olhando, de acordo com o que você pode olhar, você pode achar que o laranja é maior que o azul claro, né? Mas olhando o gráfico embaixo, que é um gráfico de barras singelo em 2D, mas que resolve completamente a situação, nós vemos que as vendas de 95 e 97, que são os anos representados pelas barras em laranja e em azul claro, são a mesma quantidade, não é? Então, uma regrinha interessante. Evite 3D o máximo possível, a menos que você tenha uma justificativa muito boa para usar 3D. Outra coisa, gráfico de setores. A gente brinca em visualização que gráfico de setores é o Aquaman dos gráficos. Coitado do Aquaman. Por que o Aquaman, né? Porque na Liga da Justiça sempre tem alguém melhor do que ele para alguma coisa. Né? Então sempre tem alguém mais forte, mais veloz, mais rápido, com mais poderes. E isso acontece com o gráfico de setores. É um gráfico muito popular, as pessoas gostam muito de utilizar, muitas vezes utilizam errado esse gráfico, e é importante que saibamos quando usar setores. Bom, de preferência nunca, mas se tiver que utilizar, utilize somente quando você tiver um número muito pequeno, muito reduzido de partes, 3 partes, 4 no máximo, estourando, certo? Por que isso? É por algumas razões de percepção humana. Uma delas é que nós, seres humanos, nós não conseguimos distinguir muito bem tamanho de ângulo, né? Nós não somos muito bons para identificar se um ângulo é maior que o outro. Ainda mais ângulos muito próximos. Por exemplo, vejam essa imagem. Entre esse setor azul e esse setor laranja, qual é maior? Não sei. Qual parece maior? Né? E outra coisa, né? Se você tem um número muito grande de setores, as cores que são os identificadores dos setores começam a se confundir e já não fazem mais muito sentido, e a legenda ao lado fica gigante, não é? E esses gráficos de setores eles só devem ser usados em algumas situações. Primeiro, se você gostar muito deles, sempre você pode substituí-lo por alguma coisa melhor. Segundo, você só pode utilizar quando todos os setores, na verdade, compõem um todo. Ou seja, se somando todas as partes, eu componho 100% de um todo. Se não for essa situação, é errado utilizar gráfico de setores. Eles podem ser úteis, talvez para comparar uma parte com o resto. Então, eles têm essa certa utilidade de indicar, olha, essa parte representa tantos por cento do resto, não é? Mas é muito fácil errar com gráfico de setores, apesar deles serem muito simples, apesar de toda a planilha de cálculo dar suporte à construção desse tipo de gráfico, bastante cuidado. Especialmente se você coloca um 3D, né? Como a gente já viu lá no gráfico de barras, não tem o menor sentido você colocar um 3D. Né? Primeiro que ao você desenhar um gráfico de setores com 3D, a questão da perspectiva, ela atrapalha mais ainda a gente perceber o tamanho do setor. Você fala, puxa, eu acho que eu já fiz um gráfico desses na vida. Não fique se culpando muito, o Steve Jobs também já fez. Né? Todo mundo acho que conhece o finado Steve Jobs, que era da Apple, né? Um gênio da Apple. E essa é uma foto de uma conferência há bastante tempo atrás, numa época em que a BlackBerry dominava o mercado. Não sei se vocês se lembram dos celulares BlackBerry, né? Eram uns que vinham com um tecladinho, né? E era da empresa RIM. E isso a Apple estava tentando emplacar os celulares dela, né? Os iPhones, os primeiros iPhones. E ela estava brigando com esse mercado, ela insistia na ideia da tela touch, que na época tinha uma certa resistência. Bom, o Steve Jobs mostrou esse gráfico, não é, das fatias de mercado do mercado de celulares
nos Estados Unidos naquela época, não é? Então aí você vê claramente, tem a fatia da RIM, que é bastante grande, 39%, mas olha a Apple, que está em verde. Olhando esse gráfico, o que parece, assim, qual a fatia é maior? Qual setor é maior, o verde ou o lilás acima que representam os outros? Parece que é a verde, né? Mas não é, na verdade, é a lilás. Ó, basta olhar os números. A lilás é 21% e a verde é 19%. Né? O Steve Jobs espertamente usou esse truque de perspectiva. Fez o gráfico de setores e deu uma inclinadinha assim. Né? E pela perspectiva, pelas regras de perspectiva, aquilo que está mais próximo, né, da visão do observador parece que é maior. Não é? Então esse é um truque que ficou bastante clássico. Né? Não façam isso. Outra coisa que a gente deve evitar bastante em visualização é utilizar representações gráficas que não são adequadas para o tipo de dataset que a gente tem. Veja um caso bem simples aqui, em que a gente tem bens de consumo duráveis que foram adquiridos, isso é uma pesquisa de campo, e mostra 6 tipos de bens que foram adquiridos nos últimos 6 meses. Aí tem carro, tem geladeira, tem fogão, e a pessoa representou com um gráfico de linha. Somente use gráfico de linha se você tem uma sequência, preferencialmente temporal, para mostrar. Quem olha esse gráfico parece, puxa, como cresceu a venda de televisões. Na verdade, não, que gráfico deveria ser usado é um gráfico de barras, certo? Detalhe, quando falamos barras, barra, coluna, para a gente é a mesma coisa. A única diferença é que é horizontal ou vertical. Algumas planilhas, tipo Excel, diferenciam o que é barra, o que é coluna, mas na verdade é a mesma coisa, certo? Então, esse é um exemplo de, voltando, esse é um exemplo de um gráfico completamente inadequado para a situação, para esse dataset que é apresentado aí. Então, bastante atenção nisso. Ao escolher um dataset, atenção à natureza dos dados. E a partir da natureza dos dados e a partir dos objetivos que você quer chegar na visualização, você escolhe um tipo de visualização adequado à natureza do dataset e adequado aos seus objetivos. Né? Outra coisa que é bastante comum e a gente tem que tomar bastante cuidado com visualização da informação é o uso de escalas indevidas. Não é? A televisão usa muito isso, os telejornais usam muito isso quando eles querem defender algum tipo de tese ou quando eles querem defender algum tipo de ponto de vista. Por exemplo, ao olhar o gráfico da esquerda, esse aí é do PIB dos Estados Unidos, em determinado momento, parece que o PIB despencou, né? Mas por quê? Olhem a escala Y. Notem que a escala Y ela não começa do zero, certo? A escala correta está no gráfico da direita. Óbvio, teve uma queda no indicador, mas não é essa queda tão abrupta quanto se quer mostrar aí. Manipulação de escalas não é uma coisa errada do ponto de vista da estatística. O problema é que, do ponto de vista da visualização da informação, ela pode induzir o seu observador, o seu leitor, o seu espectador a um erro bastante grave. Então devemos evitar esse tipo de manipulação da escala. Tem vários exemplos nos telejornais e também nas revistas, jornais em geral. Né? Por exemplo, aí tem a porcentagem de vitória entre dois times, também manipulando a escala. À esquerda, notem que a escala não começa do zero. Então parece que o time azul ganhou muito, mas muito mais que o time vermelho. E se você olhar a escala começando do zero, você vê que realmente o time azul ganhou mais que o vermelho, mas não foi um número tão assustador assim de vitórias, comparativamente. Em época de eleições, isso é utilizado por direita, esquerda e centro. Não é? Então, se a gente pegar, por exemplo, isso foi da época da última eleição da Venezuela, o Maduro, atual presidente, que estava concorrendo com Henrique Capriles. Notem os percentuais de voto, né? Olhando simplesmente esses gráficos. Primeiro que é um gráfico 3D, já não precisava desse cilindro 3D. Mas olhando basicamente aí, você parece que o Maduro, que é o cilindro vermelho, tem um número infinitamente maior de votos do que o Capriles, que está em azul. Mas qual foi o truque? Manipulação da escala. Não é? A escala não está começando em zero, a escala está começando em 49, eu acho. Não é? Então note que a diferença é ínfima entre os dois, certo? E isso acontece quase sempre
em épocas de eleições, né? Os canais de TV que querem favorecer um determinado candidato acabam manipulando a visualização da informação de maneira a favorecer o seu candidato, seja lá de que lado ele for, não é? Isso, eticamente, do ponto de vista da visualização de informação, é uma coisa que deve ser evitada. Outra coisa a ser evitada são esses infográficos que têm erros conceituais. Infográfico é bastante bacana, é um jeito de você mostrar a informação de uma forma mais descontraída, de uma forma mais descolada, especialmente se você está falando para um público geral, né? Mas cuidado, por exemplo, veja esse infográfico em que teoricamente cada parte aqui do bonequinho representa uma coisa. Mas se você somar as partes, dá mais do que 100%. Não é como se fosse um gráfico de setores, só que ao invés de dividir os setores, a gente dividiu os pedaços do bonequinho. Obviamente, isso era um tipo de pesquisa que é como os baby boomers eles se descrevem a si mesmos. Isso aí, obviamente, é um dataset em que as pessoas podiam responder mais de uma opção, não é? Então, esse não é o tipo de gráfico adequado para esse tipo de dataset. Não é? Já que isso aí tem a mesma natureza de um gráfico de setores, não é? A soma deveria dar 100%. E isso acontece bastante. Olha esse outro exemplo aqui, em que a soma também dá bem mais do que 100%. Certo? Cuidado com isso. Né? Isso não é só nos Estados Unidos, não. Vejam, né, esse caso aqui. Não é? A gente tem aqui uma pergunta: quais as modais que transportam mais carga no Brasil? Né? Obviamente, esse aí, se você somar, você vai chegar no 100%. Legal. Até seria o caso de usar um gráfico de setores. Eu não usaria porque são 5 setores, já é demais. Né? Um gráfico de barras parece interessante e talvez tenha sido isso que quem elaborou essa visualização tentou fazer. Mas as barras não tem nada a ver com o tamanho das barras não tem a ver com os valores. Ou seja, né, não tem o resultado necessário. Nem as barras azuis, nem as barras cinza, ou as barras cinza a partir do azul, mas o eixo está na diagonal. Bom, resumindo, a visualização não está clara. Ela não atinge a nenhum daqueles 5 critérios que a gente estabeleceu logo no início. Né? Outra coisa a se tomar bastante cuidado é com cores. Né? Essa visualização é quase uma piada pronta. Né? Isso aí mostra daltonismo entre verde e vermelho em homens. Bom, quem é daltônico não vai conseguir enxergar esse gráfico, né? Porque justamente ele é verde e em vermelho. E o uso das cores também, não é? Não existe uma regra para que cor significa tal coisa, não é? As cores, quando utilizadas, elas devem ser acompanhadas de legenda, mas em geral as cores vermelhas elas são usadas para negativas, não é? Enquanto o verde é usado para positivo. Não é uma regra, mas é o mais comum. E nesse gráfico está inverso. Não é? O vermelho é quem tem daltonismo e o verde é quem não tem daltonismo. Bom, outra coisa relacionada a cores, não é? Isso aí é de um software que pergunta quantos esquilos são marrons. E aí você coloca o número de esquilos marrons e ele faz um gráfico, na verdade um infográfico que simula um gráfico de barras, só que ao invés de barras a gente tem esquilinhos. Qual que é o problema com esse gráfico? A cor do esquilo. O esquilo está sempre cinza. Então, na coluna que representa os esquilos pretos, eles estão cinza. Os esquilos marrons estão cinza. Né? Então, cuidado com o uso da informação cor. É muito importante a gente saber utilizar bem essa informação. A cor é um tipo de informação que ele é pré-cognitivo. Né? Ou seja, nós prestamos atenção na cor antes mesmo de raciocinar sobre a informação. Né? Ele é um atributo que os neurocientistas chamam de pré-atentivo. Mesmo antes de você prestar atenção na cena, você tem contato com as cores. Né? Então, o uso adequado e inteligente das cores é uma das características de uma boa visualização. Falando em cores, né? Olha que interessante esse mapa, que a gente vai aprender a chamar de Choropleth. Esse mapa foi, né, durante uma das eleições, a eleição em que o Obama concorreu, né, ele estava concorrendo com Romney.
Bom, claramente quem fez o mapa fez usando cores, não é? Só que as cores não foram muito bem pensadas, porque esse jornal imprimiu em preto e branco. E na hora de converter para o preto e branco, ou seja, escala de cinza, as cores que ele utilizou ficaram a mesma coisa, né? Você não consegue identificar qual cor é qual. A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente planeja uma visualização, especialmente se essa visualização vai ter algum fim de mídia impressa, se ela vai ser impressa em papel de alguma maneira. Porque sempre pode acontecer da pessoa, por exemplo, tirar uma fotocópia preto e branco. Não é? Então, bastante cuidado com a escolha de cores. É sempre bom você fazer um teste com a impressão em preto e branco, não é? Das suas representações gráficas. Agora, uma coisa que é bastante complicada em visualização é quando a visualização ela está errada, né? A gente trouxe aqui alguns casos, são alguns casos da Globo News, né? A Globo News melhorou bastante as suas visualizações de lá para cá. Acho que foi uma época que o estagiário não devia ser muito bem pago, não sei o que acontece, mas na verdade talvez tenha algum tipo de motivação política, né? Isso aí são dados de 2014, na época as organizações Globo não estavam nem um pouco afim de noticiar nada positivo no governo da época, que era da Dilma Rousseff. Não é? Então veja um exemplo aqui. Não é? Tem aqui esse gráfico de desemprego. O Brasil estava com 4,7% de desemprego. Saudade dessa época, né, minha filha? Porque hoje em dia, a gente está em 2020, antes do Covid já estava batendo 13%, agora não se sabe, né? Espero que quando você esteja vendo esse vídeo, a taxa de desemprego esteja menor, ou tenha pelo menos voltado a esse patamar. Mas notem a representação nesse gráfico de barras, o tamanho da barra do Brasil, né? As barras estão com os tamanhos bem estranhos, né? Então, se você compara a barra do Brasil com a barra do Peru, elas estão do mesmo tamanho, mas o Peru tinha 5,7 naquela época, o Brasil tinha 4,7. E o 5,7 do Peru está maior do que o dos Estados Unidos, ou está do mesmo tamanho do 5,8 dos Estados Unidos. Mas o fato é que o 4,7 do Brasil está no mesmo tamanho do 5,7. Né? Será que foi de propósito? Não sei. Mas teve uma que a Globo News recebeu bastante crítica, que foi essa sobre a inflação. Essa aí está muito claramente errada. Inclusive a Globo News, alguns dias depois, ela publicou uma errata desse gráfico, em que ela mostrava a inflação do Brasil no ano de 2013, não é? Que era 5,91, não é? Então tem uma linha que indicava a meta daquele momento, que era 4,5, mas notem, 5,91 está bem maior do que 6,50, que foi a inflação de 2011. Tem algo errado nesse gráfico, né? Bom, independente das cores políticas, independente né, do tipo de bandeira que você queira levantar, independente das suas ideologias, quando a gente trabalha com visualização da informação, o que nos interessa é a verdade. Então a gente não pode manipular a informação para ela representar aquilo que a gente quer. Na verdade, nós que trabalhamos com visualização da informação, nós temos que ter um compromisso muito sério em apresentar os dados como eles são, sem torturá-los para dizer o que a gente quer que eles digam, não é? Bom, por que tudo isso é importante, não é? Bom, porque a gente está vivendo nessa era de Big Data, de uma explosão gigantesca de dados, não é? A quantidade de informação que é gerada a cada dia, especialmente agora, como eu falei, a gente está gravando em época de quarentena, as pessoas estão produzindo uma quantidade imensa de dados, não é? Não só em formato texto, mas também em formato vídeo, formato imagem. Não é? Então, não tem uma medida ainda de quantos dados foram produzidos a mais nesse período, já que a gente tem mais pessoas utilizando ferramentas computacionais, mas fato é que a explosão de dados já era uma realidade há alguns anos. Não é? E aí, nesse contexto dessa grande quantidade de dados que nós temos, é cada vez mais importante nós dominarmos as técnicas de visualização para poder dar conta desse mundo complexo e desses dados que são cada vez mais complexos, certo? Então, a gente vai passar aqui por algumas outras técnicas de visualização, né? A gente mencionou algumas técnicas básicas de visualização da estatística descritiva,
Mas considerando que os dados hoje em dia eles estão cada vez mais complexos, a gente tem que saber lidar um pouco além dos gráficos convencionais do dia a dia, dos gráficos de setores, gráfico de barra, gráficos de linha, não é? Boa parte das planilhas de cálculo, Excel, planilha do Google, OpenOffice, boa parte dessas planilhas elas dão ferramentas muito fáceis e muito simples de serem utilizadas para a geração desses gráficos mais convencionais, mais comuns, não é? Só que, de acordo com a complexidade dos dados que lhe aparecerem, talvez você tenha que se aventurar em linguagens de programação, em pacotes específicos para a visualização. Particularmente, eu recomendo alguns. Eu recomendo o D3JS, que é uma biblioteca de JavaScript. Então, se você é uma pessoa que é bastante front-end, gosta de HTML, CSS, JavaScript, D3 é para você. Não é? É uma ferramenta uma biblioteca completamente open source. Você deve tomar alguns cuidados porque ela tem algumas versões e há algumas incompatibilidades entre versões, certo? Mas ela é razoavelmente bem documentada, tem uma comunidade bastante forte, tem muitos exemplos. Ela é o tipo de biblioteca que é bastante boa de ser aprendida pelos exemplos, não é? Se você é novato nessa parte de front-end, novato ou novata, recomendo você gastar um tempinho aprendendo um pouco de JavaScript. Pode ser pelos exemplos também. Que JavaScript se converteu numa linguagem bastante, digamos assim, complexa, né? A JavaScript começou com uma linguagem bastante simples, né, nos primórdios da internet, só que ela foi evoluindo e ela foi adotando uma série de coisas de outras linguagens. Então ela adotou algumas construções de linguagens funcionais, né? Bom, a gente brinca que JavaScript é cheio de puxadinho. Sabe aquele seu parente que constrói uma casa, aí constrói uma garagem, aí constrói um quarto para o filho, aí faz um puxadinho para fazer a churrasqueira? A JavaScript é isso, né? Mas é uma linguagem super poderosa, né? Se você quer bons resultados que sejam visíveis na web, em celular, né? Seja com responsividade, JavaScript é uma linguagem excelente para isso. E D3 é a melhor biblioteca que se tem conhecimento hoje em dia, né? Então, vale a pena um investimento de tempo para aprender um pouco de D3 sobre JavaScript, né? Vendo os exemplos, vendo como é que você pode evoluir os códigos, né? Então, é bastante bacana. Mas sabemos que na área de ciência de dados o que domina é Python, e Python tem evoluído bastante as suas bibliotecas de visualização. Tem a Matplotlib, que é a biblioteca básica, ela evoluiu bastante também nos últimos meses, e ela é bastante adequada para essas visualizações mais convencionais. Tem a Plotly também, que traz algumas visualizações um pouquinho mais avançadas. Então, se você é uma pessoa de ciência de dados que já está assim, experimentando Python, já manda bem em Python, vale a pena você ver essas duas bibliotecas pelo menos. Tem outras bibliotecas para manipulação de redes, grafos assim, mas essas possivelmente são as principais na área de visualização. E tem o pessoal de R também, né? R tem a ggplot, ggplot2, e você com R, com essa biblioteca, você consegue visualizar bastante coisa, tá? Bom, mas que coisas são essas que a gente quer visualizar, né? Muito além dos gráficos de barras, gráficos de setores, há outras visualizações que são requeridas hoje em dia. Por exemplo, visualizações geográficas, né? Tratar com informações geográficas hoje em dia é bastante mais fácil do que já foi. A gente tem formatos de arquivos, né, formatos de dados que são próprios para visualização geográfica. Você tem variações do JSON, como o TopoJSON, o GeoJSON, que são formatos específicos para representação de mapas, representação de informação geográfica. E você tem várias visualizações possíveis. Essas aí, por exemplo, elas podem ser geradas inclusive na planilha do Google, né? Elas não foram geradas com programação. A planilha do Google tem suporte para visualizações básicas de informações geográficas. À esquerda, em verde, é o tipo de mapa que a gente chama de proporcional. Ou seja, você coloca uma bolinha, ou
planilha ou sua linguagem de programação põe uma bolinha que é e o diâmetro dela, desse círculo, é proporcional ao valor que você quer mostrar referente àquela geolocalização. À direita tem uma representação mais comum que é a choropleth. Chamamos de choropleth esses mapas que são coloridos com cores relativas aos valores que querem ser representados. Ou seja, os valores são representados por meio das cores, certo? Há várias escalas possíveis por choropleth. É mais comum essa escala que tem um único tom, uma escala monotônica, em que os valores mais clarinhos do tom eles são relativos a valores menores e o tom, né, mais escuro é relativo aos valores maiores. Escalas são várias, né? Você pode usar a escala de um único tom, uma progressão de uma matiz única. Você pode usar a escala bipolar, né? Tem escalas multicoloridas, então depende de o que você acha que é mais claro para a sua visualização, né? Em D3 é bem fácil fazer esse tipo de gráficos, né? Python tem um suporte para isso também de uma maneira tranquila. Uma visualização que é um pouco não muito convencional, um pouco estranha às vezes, mas que vem ganhando força, são os cartogramas, né? Esse aí é um exemplo de um mapa exibido como um cartograma em que você coloca a relação da população com o IDH. Notem que as geometrias estão distorcidas. Essa é a ideia do cartograma, certo? A ideia do cartograma é distorcer a geometria de acordo com uma determinada informação. Então, por exemplo, se a gente for considerar a população, países como, né, a Índia, a China vão ficar bastante grandes, né? Cartogramas não são suportados por todo tipo de pacote, né? D3 tem um bom suporte a cartogramas, né? Com Python, com R é um pouquinho mais difícil, né? Um outro tipo de informação que vira e mexe a gente tem que visualizar são as informações chamadas hierárquicas, em que eu tenho a informação ordenada em categorias, subcategorias, ou então elementos que pertencem a determinadas organizações, que pertencem a outras e outras, né? A esse tipo de organização chamamos de árvore. E a representação mais comum de uma árvore é esse tipo de diagrama que chamamos de diagrama nó e ligações, ou Node Link Diagrams, né? Esse tipo de representação é bastante comum na área de computação, mas ele tem um monte de problemas. Um dos problemas é que ele tende a ficar muito grande, né? Tanto na largura quanto no comprimento, depende do tamanho do dataset. Então é interessante a gente também estudar técnicas alternativas de visualização de informação se ela for informação hierárquica, né? Uma delas é você representar essa mesma árvore, ao invés de representá-la nesse formato triangular, representá-la em formato radial, só por questões de espaço. Ele continua sendo um Node Link Diagram, ou seja, representa nós e ligações, ou seja, representa unicamente a hierarquia entre os elementos, mas eu ocupo menos espaço. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é uma árvore radial que representa um organograma de uma empresa. Vejo que no centro está o presidente, e em seguida no círculo concêntrico estão os cargos logo abaixo do presidente e por aí vai, certo? Se a gente fizer um pequeno recorte nesse diagrama e formos representar esse recorte numa árvore triangular, vejam que só esse pedacinho dos nós que estão coloridos, somente eles, já ocupam um bom espaço, não é? Então, nesse sentido, as árvores radiais elas ocupam menos espaço do que as árvores triangulares. Em D3 é bastante tranquilo fazer árvores radiais, né? Um outro tipo de árvore que, dependendo da sua área de atuação, é um tipo de árvore bastante comum, são os dendrogramas. Eles são muito úteis para clusterização. O pessoal que trabalha na área de biologia tem as árvores filogenéticas, que todas são representáveis por dendrogramas. Esse aí foi gerado em R, por exemplo, né? Então, tanto R quanto Python quanto D3 têm mecanismos para gerar dendrogramas, já que eles são muito úteis em várias áreas, né? Especialmente biologia, genética e bastante ciência de dados quando a gente quer trabalhar com clusterização. Agora, um tipo de representação de informação hierárquica que é bem interessante são as tree maps.
Uma das vantagens das tree maps em relação aos diagramas node-link, ou seja, aquelas árvores triangulares, é que a gente consegue representar uma outra informação além da hierarquia. Ou seja, eu não me limito somente a dizer tal coisa está dentro de outra coisa, ou tal categoria tem essas subcategorias. Eu posso representar valores. Como? Por meio das áreas. Notem que um tree map, então, é uma estrutura retangular. Aqui tem um exemplo muito simples com a população do Brasil. Então, notem que o retângulo todo representa o Brasil. Essa parte azul é só um título, Brasil. E, na verdade, os dados são representados aí nesses tons de vermelho, nesses retângulos. É bastante fácil visualmente ver que a população da região sudeste é a mais representativa, seguida do nordeste, em seguida do sul e assim vai. Então essa é a ideia de um tree map. Eu represento a hierarquia e também valores, né? Eu trouxe alguns outros exemplos, mas é importante a gente comparar o tree map com os outros mecanismos de representação de informação hierárquica. Por exemplo, se eu fosse representar as regiões do Brasil com um diagrama node-link, ou seja, uma árvore triangular, eu teria somente a representação da hierarquia. E cadê as populações? Eu não represento isso claramente. Teria que colocar números, mas visualmente não teria essa representação. Se por outro lado eu fosse usar um diagrama de setores, bom, primeiro que eu já estou usando 5 setores, que não é lá muito bom. Não é? Imagina se fosse representar por estado, ficaria terrível, não é? A hierarquia não está muito clara, né? Embora dê para ver que eu tenho um todo dividido em 5 partes. É importante a gente ver que esse gráfico de setores a gente pode evoluí-lo para aquele gráfico de sunburst, que nós comentamos lá no início, aquele da Florence Nightingale. Tem um exemplo aqui de um tree map que representa, além da hierarquia, representa duas outras informações. Não é? Então notem, eu tenho população do mundo, eu tenho os retângulos, não sei se dá para ver aí bem, os retângulos maiores representam os continentes, então eu tenho a Ásia, eu tenho a Europa e aí vai. E dentro de cada um desses maiores retângulos, eu tenho os retângulos menores representando os países, então eu tenho China, eu tenho Índia, não é? Beleza. E a cor representa o PIB. Então vejam, eu estou usando a informação de hierarquia ao representar retângulos dentro um dos outros, para representar que tal coisa pertence, tal país pertence a tal região. Eu estou usando a área dos retângulos para mostrar a informação da população. Então, ao olhar aqui, eu verifico, fica fácil de ver quais são os países mais povoados. E estou usando a cor para indicar o PIB. Então, ao olhar, eu identifico quais deles têm as cores mais escuras. Aí eu estou usando uma escala de um tom único, né, do mais claro para o mais escuro, e eu identifico isso. Então, vejam que eu consigo visualmente transmitir mais informações num tree map do que num node-link. Né? Tem algumas variações do tree map. Por exemplo, tem o tree map modificado utilizando um mecanismo que chamamos de diagrama de Voronoi. Né? Ele dá uma aparência um pouquinho mais orgânica. Né? Então aqui é um tree map, é bem interessante, em que ele divide por línguas, então as regiões são as línguas. O tamanho da região indica o número de pessoas que falam aquela língua. E dentro da região eu tenho pequenas outras regiões. Não é? E a cor da região indica o continente. Então, por exemplo, o cinza indica a Ásia e aí vai. O azul claro representa a América. Pega a parte do português ali, por exemplo. Então, a gente tem essa região que representa o português, bem aqui no cantinho direito. Você vai ver que boa parte dela tem esse azul do Brasil. Depois você tem a Europa, você tem Portugal na Europa, você tem Angola, Moçambique. Né? Então é uma variação do tree map, a mesma ideia, só que ao invés de usar elementos retangulares, ele roda um algoritmo de modificação desse mapa, o chamado algoritmo de Voronoi. Né? Tem o Sunburst, que ele pode ser usado do mesmo jeito, né? Então a gente visualiza esse Sunburst a partir do meio, e a partir daí então a gente tem a hierarquia. O tamanho dos setores indica o valor que eu quero representar. Isso aí, por exemplo, é uma divisão do tamanho de pastas de uma determinada biblioteca chamada Flare. Né? Os setores que estão em azul representam pastas, os que estão em laranja representam arquivos. Né? Então o tamanho de cada um dos setores indica o tamanho em bytes, ou da pasta, ou da subpasta, ou do arquivo. Né? Então essa é a visualização lá da Florence que nós comentamos. Para ficar mais fácil, eu peguei aquelas informações da população do país e fiz um sunburst
Esse aí eu fiz no Python, né? E daí dá para ver bastante bem. Ele é muito similar ao gráfico de setores, só que é um gráfico de setores hierárquico, não é essa a ideia do Sunburst, né? E então a gente vê as 5 regiões do meio e cada uma das regiões tem o tamanho relativo da população, representado pelo tamanho do setor, e ele é dividido em subsetores nessa camada aí de fora, né? Notem que, diferente do gráfico de setores, eu não tenho que atingir 100% no final das contas, como aqui nesse Sunburst, né? Notem que quando não tem um círculo completo, né, na verdade, essa organização de pastas e subpastas, né, eu posso ter setores que estão mais ao exterior do que outros setores, né? Bom, uma outra variação do trimap é a trimap circular. Ela é mais estética, porque na verdade a gente não consegue preencher um círculo com outro círculo sem deixar espaço no meio, a menos que o diâmetro do círculo seja muito próximo de zero, né? Mas ele é mais estético, mas é a mesma ideia do trimap. E tem esse diagrama que a gente chama de icicles, ou estalactites, porque eles lembram as estalactites das cavernas, sabe? Aquelas pontas de pedra que ficam lá, que são derivadas da água marejando do teto das cavernas. Esse é o mesmo diagrama de Sunburst que eu havia mostrado, do pacote Flare, a divisão em pastas e arquivos, só que ao invés de eu ter essa organização radial, eu tenho a pasta principal acima, as subpastas abaixo, e aí vai. O que está em azul é pasta, o que está em laranja é arquivo. E o tamanho, no caso aqui só a largura que interessa, representa o tamanho em bytes daquela pasta ou daquele arquivo. Bom, por fim, para terminar o nosso bate-papo, eu queria discutir sobre visualização de grafos e redes, né? Aqui a gente usa essas terminologias como se fossem a mesma coisa, né? Em computação tem uma pequena diferença, mas como a aplicação de grafos se deu muito e ficou bastante popular com as redes sociais, então a gente acaba usando os dois termos de maneira intercambiável, não é? O que acontece hoje em dia, em um cenário de Big Data e boa parte das aplicações de ciência de dados, acontece que boa parte dos datasets diz respeito a dados que estão relacionados entre si sem nenhum tipo de regra, ou seja, eles não estão organizados de maneira hierárquica, os dados se relacionam, eu tenho valores de relação entre esses dados e eu preciso de mecanismo para representar esse tipo de relacionamento. Então são os grafos, não é? Grafo é um elemento bem conhecido na área da computação, na área da ciência da computação. É qualquer tipo de estrutura em que eu tenho elementos, os elementos se conectam entre si sem nenhuma ordem pré-estabelecida, né? Cada um dos elementos a gente chama de nó ou de vértice, e cada uma das ligações a gente chama de aresta ou de arco. Eu posso ter valores tanto nos elementos quanto na ligação, não é? Trouxe um exemplo aqui só para a gente fazer a ligação, só para a gente fazer o relacionamento entre como é que eu tenho um grafo e como é que eu represento esse grafo. Por exemplo, à esquerda eu tenho um grafo com 6 nós, são 6 elementos. É um grafo que a gente chama de grafo não dirigido. Por quê? Porque as ligações elas não têm direção. Então, se o 1 está ligado ao 2, o 2 também está ligado ao 1. Dependendo da aplicação, eu vou ter grafos dirigidos. Por exemplo, eu tenho um caminho do 1 para o 2, mas não necessariamente do 2 para o 1. Isso depende muito da aplicação, da natureza do meu dataset. Notem que nesse grafo eu tenho a ligação do 1 para o 1. É uma autoligação, né? Como é que eu represento esse grafo? Bom, ele pode ser representado acima, vocês vão ver, como uma lista de adjacências. Então, acima é uma lista de adjacências. Como é que ela funciona? É assim, cada linha, isso é um arquivo texto, isso pode ser representado em um arquivo TXT simples. A cada linha, o primeiro elemento indica um nó. E os demais indica com que outros nós esse nó se comunica. Então, o primeiro nó está em vermelho. Vamos pegar a primeira linha da lista. O nó 1 tem comunicação com o nó 1, ele mesmo, depois com o nó 2 e depois com o nó 5. Seguindo, o nó 2 tem comunicação com o nó 3 e o nó 5. E por aí vai. Certo? Abaixo eu tenho um outro tipo de representação que é a matriz de adjacência. Como eu crio uma matriz de adjacência? Ou como eu leio uma matriz de adjacência? É bastante simples. Eu pego a linha e pego a coluna. Notem que essa matriz de adjacência é uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? E eu coloco 1 se há uma aresta entre um nó e outro. Por exemplo, linha 3, coluna 2.
existe 1, significa que entre o nó 3 e o nó 2 existe uma ligação. Quando o grafo é valorado, ou seja, quando as arestas elas têm algum valor associado, ao invés de 1 eu coloco esse valor justamente nesse ponto. Isso é uma matriz de adjacência. É mais para vocês saberem como é que a gente representa isso em um arquivo de dados, por exemplo. Não é? Existem várias representações para grafos. A mais comum é essa aí, que também é um diagrama node-link, parecido com as árvores, só que ao invés das árvores, assim, é diferente das árvores, as árvores elas têm que ter uma organização hierárquica e a organização dos grafos é livre. Né? Essa representação é a mais comum, mas tem outras. Né? Uma delas é o diagrama de cordas. Esse diagrama de cordas ficou bastante popular, bastante famoso. Tem vários outros diagramas, tem um diagrama chamado Sankey, mas o diagrama de cordas ele tem ganho uma certa fama, vamos falar um pouquinho dele. Né? Vejam, por exemplo, essa matriz de adjacência que está aí em cima. Teria 3 nós, A, B e C. Vejam que é uma matriz valorada, então ao invés de 1 eu tenho um valor. No caso, todos os valores são iguais, são 10. Então eu tenho a ligação de A para B e A para C, com valor 10, com peso 10, e também tenho de B para C com peso 10. Notem que esse é um grafo que não é dirigido. E, em geral, grafos que não são dirigidos, a gente pode economizar espaço dessa matriz guardando só metade dela. Né? Pega a diagonal principal, guarda só a parte de baixo ou a parte de cima, porque é a mesma coisa, é espelhado, que a gente chama de matriz triangular. Bom, como é que a gente representa esse diagrama de cordas? Assim como abaixo. Ao invés de eu representar os nós como bolinhas, como está nesse diagrama node-link logo lá em cima, eu represento nós como setores. Qual a vantagem disso? Eu posso representar valores, não é? Então, se os nós representam valores, por exemplo, eu posso usar o tamanho do setor para representar um determinado valor. Em geral, a gente usa o tamanho do setor para representar o valor das cordas. Né? Como assim, por exemplo? Essa corda azul significa de A para C. Notem que ela tem um tamanho em A e um tamanho em C. Essa corda verde representa a ligação de A para B. Ela tem um tamanho em A e um tamanho em B. Notem que eu só tenho 2 cordas saindo de A. Cada uma delas tem peso 10. Então elas têm o mesmo tamanho aí em A. Então metade é azul, metade é verde. Então eu posso trabalhar com porcentagens para estabelecer o tamanho dessas cordas. Não é? Existe um software chamado Circos, que online você consegue fazer esse diagrama. Esse diagrama é bastante fácil de ser feito em D3. Em Python dá um certo trabalho, mas dá para fazer também. Né? Tem um exemplo bastante conhecido que mostra as corridas de Uber em São Francisco, por bairro. Né? Então é bem interessante esse exemplo. Vocês notem que é uma visualização direta assim, ele parece uma cama de gato, né? Ele é bastante difícil de visualizar, então por isso que esse tipo de diagrama, e isso acontece muito com diagramas de data science, de ciência de dados, quando a gente tem uma grande massa de dados, é importante a gente fazer o diagrama ser interativo. Então se vocês forem no link que está aí no vídeo, vocês vão ver esse exemplo, e esse exemplo está interativo lá, ele é feito em D3. Não é? Mas só para vocês notarem, por exemplo, você tem aí em cima esse distrito que é um distrito cor-de-rosa, e aí você nota quais são as corridas que saem daí, elas estão em rosa, e quais são as corridas que chegam. Quase todas as corridas que chegam, elas chegam aí desse outro distrito aqui de baixo que está em azul. Certo? Aí você tem regiões, né? Então a cor representa uma região tem vários bairros que são esses setores, e o tamanho das cordas representa qual é a porcentagem que aquelas corridas significam em relação a todas as corridas daquele bairro. Certo? Notem que o tamanho das cordas pode ser diferente de um setor para o outro, porque ela indica a porcentagem relativa àquele bairro. Certo? Bom, é um tipo de visualização bem interessante. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, dá uma olhadinha nos exemplos, especialmente em D3. Não é? Bom, sobre grafos é um tipo de informação que está cada vez mais presente, é utilizado para representar muita coisa, né? Desde trajetos no Google Maps até as suas amizades no Facebook ou as pessoas que você segue no Twitter ou no Instagram e assim por diante.
não é? Então existem vários softwares de manipulação e visualização desses grafos. Em Python, por exemplo, você consegue fazer uma ponte interessante, por exemplo, com uma dessas ferramentas que é a GraphViz. Tem várias outras que eu cito aí, tem a Geph, que é bem interessante, e algumas outras. Então vale a pena você dar uma olhadinha nisso. Tá bom? Bom, com isso espero ter contribuído um pouco com a sua formação, com o seu interesse na área de visualização da informação. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda um contato aí. Gmail, Instagram, Facebook, Twitter, é tudo Ismar Frango, tudo junto. E foi um prazer estar com você até agora. Valeu pela paciência. Até a próxima.